Narrar uma história em primeira ou em terceira pessoa? Essa é uma dúvida bastante comum aos escritores que estão começando ou planejando escrever algo novo, e no vídeo de hoje nós vamos aprender o que são esses dois tipos de narrativas, os prós e contras de cada uma e exemplos de escritores que utilizaram essas narrativas de forma bastante criativa e original em seus livros para que te ajude, quem sabe, a decidir como usar na sua próxima história. Uma história narrada em primeira pessoa é quando o próprio personagem conta essa história para o leitor. Você não se refere ao personagem como ele ou ela, e sim como eu. Você veste de verdade o personagem e ali você coloca exatamente como ele se sente, o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, como se ele estivesse escrevendo em um diário. Nesse tipo de narrativa, o escritor fica um pouco preso, digamos assim, a tudo aquilo que o personagem vê, ouve, sente, pensa, porque se é o próprio personagem que está ali contando a história, ele não pode colocar ali algo que está acontecendo em outro núcleo de personagens ou com uma outra pessoa, sem que ele próprio esteja sabendo ou tenha visto isso. Então, alguns escritores podem entender isso como uma limitação, mas na verdade é só você encontrar uma forma criativa do seu personagem fazer as descobertas que são necessárias, receber as informações de que ele precisa para contar para o leitor aquilo que ele precisa saber para o desenrolar da história. Por outro lado, o ponto positivo é que a narrativa em primeira pessoa costuma aproximar muito o leitor do personagem, porque o leitor está lendo ali exatamente um relato fiel e sincero da própria pessoa que vive aquela história. Por isso é bastante comum o leitor dizer que se sentiu muito próximo ao personagem, muito conectado a ele, quando a história é contada e bem contada em primeira pessoa. Já a narrativa em terceira pessoa é quando o escritor conta a história sendo um narrador de fora ali. Então ele se refere a cada personagem como ele, ela, ele não faz parte da história, ele é um observador que conta aquilo que está acontecendo. O legal de narrar em terceira pessoa é que o escritor não fica preso a um personagem unicamente para poder contar aquela história. Quando mudam as cenas ou quando mudam os capítulos, ele tem a liberdade de explorar outros núcleos, de contar o que está acontecendo com ela, depois contar o que está acontecendo com ele. Só que existe um jeito certo de se fazer isso e é o que nós vamos falar no vídeo da semana que vem, para falar a respeito de ponto de vista. Mesmo na narrativa em terceira pessoa, é possível manter a conexão e proximidade entre o leitor e o seu personagem, fazendo o papel do narrador onisciente. Esse tipo de narrador, ele não é apenas um observador, ele não está apenas narrando o que ele enxerga e o que ele ouve. Ele também tem acesso aos sentimentos e pensamentos dos personagens. E mais uma vez, no vídeo da próxima semana vai ser importante para que essa narração de sentimentos e pensamentos aconteça de forma coerente. Dessa forma, mesmo narrando em terceira pessoa, você tem a possibilidade de mostrar ao seu leitor aquilo que seus personagens estão sentindo, estão pensando, estão vivenciando a respeito da experiência que é narrada ali naquela cena. Uma das minhas leituras atuais é o romance Para Continuar, do Felipe Colbert. Eu escolhi mostrar esse livro aqui para vocês porque eu achei muito interessante e inteligente a forma como ele divide a narrativa entre os personagens da história. Quando a cena é com o protagonista Leonardo, a narrativa é em primeira pessoa. É o próprio Leonardo que está contando a história, contando o que acontece, o que se passa. E os outros personagens centrais, a Ayako, que é o par romântico do Leonardo, e o Ro, que é um dos vilões da história, quando eles aparecem, eles são narrados em terceira pessoa. Então, a cada mudança de cena ou de capítulo, existe essa troca de narrativa e você já percebe rapidamente quando em primeira pessoa é o Leonardo, e o autor também sabe deixar isso bem claro sem confundir o leitor. E quando ele está narrando a Ayako ou o Ro, eu acho muito legal porque é um narrador bastante onisciente. Embora seja em terceira pessoa, dá até a impressão às vezes que é em primeira, de tanto que ele penetra a mente dos personagens. Especialmente o Ro, que tem certa deficiência, ele tem um atraso mental, então ele pensa um pouco como criança, e é interessante a forma como o Felipe narra as cenas do Ro. Eu tô achando fenomenal, porque ele realmente coloca ali os pensamentos do Ro e nos faz entender como que ele tá vendo e entendendo aquela situação. Realmente parece uma criança compreendendo, mas é um adulto com essa deficiência. Outro romance que eu li recentemente e achei muito interessante a forma que a narrativa foi usada é Mentira Perfeita, da Karina Ricci. Eu também já vi isso em outros romances, mas no dela eu aproveitei para dar um exemplo para vocês. Cada capítulo
capítulo, os dois são narrados em primeira pessoa. Mas, por exemplo, existe o capítulo Júlia, em que a Júlia está contando a história em primeira pessoa, e existem os capítulos, tentar achar aqui para vocês agora, os capítulos Marcos, e quando é o capítulo do Marcos, também é narrado em primeira pessoa. Então você tem acesso à voz dos dois personagens. Quando é o capítulo Júlia, ela conta, o capítulo Marcos, ele conta. Sempre em primeira pessoa, só que trocando o personagem. Como você vê, a gente não precisa se prender a um tipo de narrativa. Por isso que é importante a gente ler muitos livros, para a gente aprender com a forma que outros escritores usam a narrativa, como eles descrevem, se eles são oniscientes ou apenas observadores, de que forma eles tiram proveito de cada uma dessas narrativas. Até mesmo para que você possa escolher para a sua história, para os conflitos que o seu personagem vai viver, qual tipo de narrativa vai ser mais fiel para que você exponha para o seu leitor toda a emoção que é necessária, as descrições e as informações às quais o leitor precisa ter acesso. Porque não adianta nada você fazer uma narrativa em primeira pessoa de um único personagem o livro todo e ter um monte de informação que precisa ser colhida fora. E aí você precisa fazer essas informações chegarem até o seu personagem de um jeito meio forçado. A dica que eu dou, portanto, é que você leia bastante, que você, quando estiver lendo, preste atenção na narrativa que os escritores estão usando. Eu, por exemplo, é a primeira vez que eu vejo uma narrativa como a do Felipe, misturando primeira, terceira, um onisciente profundo no caso do personagem Rô. E isso é muito legal, porque na hora que você está planejando a sua história, pode dar um clique ali para você pensar, é assim que eu vou fazer a minha história, ou ter uma ideia que vai fazer toda a diferença. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Não perca o vídeo da semana que vem, em que vamos falar sobre ponto de vista na narração. Vai ser muito importante para complementar o conteúdo de hoje. E deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você tem alguma experiência que quer compartilhar, alguma dúvida para eu trazer nos vídeos das próximas semanas. Vai ser uma alegria compartilhar com você. Um beijo e até terça-feira que vem.